Qual capim plantar na minha fazenda? Qual capim é melhor? Braquiarão ou MG5? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode fazer essa corrente do bem, pode contribuir com o desenvolvimento da pecuária nacional simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente se inscrevendo no nosso canal, simplesmente compartilhando essa informação com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato. Braquiarão ou MG5? Qual é melhor? Então, o nome comum da Braquiária brisanta cultivar marandu é braquiarão. O nome comum da Braquiária brisanta cultivar charaés, MG5 ou Toledo, MG5, charaés ou Toledo. Tá? Então, você pode chamar a Braquiária brisanta cultivar charaés, MG5 ou Toledo. É o mesmo capim. O braquiarão tem origem na África, em Zimbábue. Foi lançado em 1984 pela Embrapa Gado de Corte. O MG5 tem origem na África e foi lançado pela Embrapa Gado de Corte com o nome de charaés e pela Matsuda Sementes com o nome de MG5 em 2003. Em relação à fertilidade do solo, o braquiarão exige solos de média fertilidade, o MG5 também solos de média fertilidade. Em relação à saturação por base, o que é isso? É a necessidade de você fazer calagem, de elevar a saturação, de fazer calagem para que o capim produza. Tá? Então, o braquiarão você vai elevar a saturação por base do solo para no mínimo 40%. O MG5 também. Então, ambos exigem uma correção mínima de solo, elevando a saturação por base 40%. Então, isso aqui está relacionado com a necessidade de calagem. Tá? Resposta à adubação, o braquiarão apresenta uma alta resposta à adubação, o MG5 também apresenta uma alta resposta à adubação. Em relação à tolerância à acidez do solo, o braquiarão apresenta uma média tolerância à acidez do solo, o MG5 também. Em relação à seca, o braquiarão apresenta uma média tolerância à seca, o MG5 também. Em relação ao frio, ambos apresentam uma baixa tolerância ao frio, então não é indicado para regiões frias, onde tem geada. Ambos não toleram solos mal drenados, então ambos exigem solos bem drenados, solos secos. O braquiarão tem uma tolerância muito baixa a solos mal drenados. O MG5 é um pouco melhor, mas também tem uma baixa tolerância a solos mal drenados. Tá? Em relação à precipitação em milímetros ano, ambas têm a mesma exigência mínima, acima de 800 milímetros de chuva ano. Em relação à resistência a cigarrinhas típicas de pastagem, que é a DOS, a azulha, o braquiarão tem uma alta resistência a cigarrinhas típicas de pastagem. O MG5 já tem uma média resistência a cigarrinhas típicas de pastagem. Em relação à resistência à cigarrinha da cana, o braquiarão tem uma baixa resistência à cigarrinha da cana, o MG5 também. A cigarrinha da cana é a marranarva, é a cigarrinha que ataca a cana de açúcar e que eventualmente pode atacar capim. Tá? Então a marranarva é a cigarrinha da cana de açúcar que eventualmente pode atacar os capins. Então as duas tem uma baixa resistência a essa cigarrinha da cana, mas a cigarrinha das pastagens, o braquiarão tem uma alta resistência e o MG5 uma média. Cigarrinha típica de pastagem, eles são resistentes. Tempo de formação, em torno de 40 a 90 dias para ambos. Rapidez de cobertura do solo, ambos apresentam uma alta rapidez de cobertura do solo, uma boa cobertura do solo. Época de florescimento, o braquiarão é mais precoce no florescimento, floresce em março. Tá? O MG5 já é mais tardio, florescendo em maio, junho. Isso é bom porque prolonga a estação de pastejo nas águas, porque após o florescimento diminui o valor nutricional do capim. Então, se essa planta tem um florescimento mais tardio, no início da seca, isso vai prolongar a estação de pastejo durante todo o período chuvoso. Tá?
Número de plantas viáveis 40 dias após o plantio. O ideal é que 40 dias após o plantio tenha, tanto para o braquiarão como o MG5, 20 a 40 plantas por metro quadrado. Plantas viáveis por metro quadrado. Em relação à produção de matéria seca, o MG5 produz um pouco mais, de 10 a 24 toneladas de matéria seca por hectare ano, o braquiarão de 8 a 20. Professor, essa variação de 8 a 20 depende de quê? Depende do clima, do solo, depende da adubação que você vai fazer, depende do seu manejo, depende da precipitação pluviométrica, da fertilidade do seu solo, tá? Então o MG5 ele produz um pouco mais do que o seu concorrente braquiarão. Em termos de proteína bruta nas águas, ambos têm em torno de 9 a 10% de proteína bruta na matéria seca. Proteína bruta na seca, o braquiarão tem de 7 a 8% de proteína bruta, o MG5 de 6 a 8% de proteína bruta na matéria seca. Em relação à digestibilidade nas águas, o braquiarão apresenta uma melhor digestibilidade se comparado com o MG5, então apresenta uma digestibilidade melhor da fibra, isso é bom, porque vai promover um maior ganho de peso. Então nesse quesito, o braquiarão ganhou do MG5, tá? A digestibilidade na seca também do braquiarão é maior do que o MG5. Isso vai incrementar maior ganho de peso para o braquiarão, apesar do MG5 produzir mais massa. Em relação à ensilagem, o braquiarão não tem aptidão para ensilagem, o MG5 já pode ser ensilado. Em relação à fenação, ambos têm aptidão para fazer feno. Em relação ao ganho de peso nas águas, o ganho médio diário, o GMD, o braquiarão, ele vai ter um ganho, os animais que estão no pasto de braquiarão vão apresentar um GMD de 600 a 800 gramas por dia, e animais no pasto de MG5 vão apresentar um ganho médio diário de 550 a 700 gramas por dia. Ou seja, o ganho médio diário no braquiarão é maior do que no MG5. Tá? Em termos ao ganho de peso na seca, também o braquiarão apresenta um ganho de peso um pouquinho superior ao MG5, ou igual, né? MG5 250 a 300, o braquiarão 300, tá? Um ganho médio diário. Em relação à taxa de lotação nas águas, 3 a 4 A por hectare para o braquiarão, 3 a 4 A por hectare também no MG5. Em relação à taxa de lotação na seca, 1,2 A por hectare no braquiarão, 1,3 para o MG5. Em relação ao primeiro pastejo, 40 a 90 dias para fazer o primeiro pastejo, entre 40 e 90 dias, usando animais leves, animais jovens. Tá? Então, uma alta carga animal por um curto período para arrancar o meristema apical, para esse capim poder abrir e fechar bem o solo. Então, primeiro pastejo com 40 a 90 dias para ambos. Em relação ao pastejo contínuo, mantém o braquiarão. Você vai manter o braquiarão na altura de 30 centímetros. Então, você vai fazer o pastejo contínuo. Quando o braquiarão passar de 30 centímetros de altura, você coloca mais animal no pasto. Quando ele baixar de 30 centímetros, você tira animal do pasto. Mesma coisa com o MG5. O MG5 já pode manter em torno de 25 a 35. Tá? Então, de forma que se o capim passar de 30 centímetros, você vai acrescentar animal nesse pasto de pastejo contínuo. Se ele baixar de 35, você vai retirar animais desse pasto, tá? Então, vai regular pela altura do pasto, tá bom? A carga animal vai ser regulada pela altura do pasto. Em relação ao pastejo rotacionado, no braquiarão o animal vai entrar com 30, sair com 15. No MG5 vai entrar com 30 a 35, sair com 15. Então, em resumo, quais são as principais vantagens da braquiária brisanta cultivar marandu? Para nós fazermos depois uma avaliação das duas forrageiras. Tá? Principais vantagens da braquiária brisanta cultivar marandu: resistência à cigarrinha de pastagem, resistência à cigarrinha típica de pastagem, elevada produção de forragem, boa cobertura do solo. Já foi e ainda é uma das principais gramíneas cultivadas em nosso país. Desde 84, ela é uma das gramíneas mais plantadas em nosso país. Desde 84. Tá? E ela tomou espaço devido a essa alta resistência à cigarrinha de pastagem, elevada produção de forragem, boa cobertura do solo, abafa bem as plantas invasoras, responde bem à adubação, tem um manejo relativamente fácil, não está muito susceptíveis a erro de manejo. Então, ela é uma gramínea de porte mais baixo. Então, ela tem um manejo mais fácil por apresentar esse porte mais baixo. Tá?
serve para ser vedada, apresenta um bom valor nutricional na seca, um bom valor nutricional nas águas, uma boa digestibilidade na seca e nas águas, pode ser vedada para fornecer como feno em pé, proporciona um bom ganho médio diário, tanto na seca quanto nas águas, tem uma boa digestibilidade, um bom teor de proteína bruta. A desvantagem é que não é resistente à cigarrinha da cana e não tolera solos mal drenados, tá? Então não é para solo mal drenado e não tolera a cigarrinha da cana. Em relação à MG5, quais são as vantagens dela? Apresenta uma elevada produção de matéria seca, uma alta produção de folhas, uma rápida rebrota, um florescimento mais tardio. Isso ajuda, você consegue prolongar o pastejo na época das águas. Tem uma alta capacidade de suporte nas águas, vai bem em solos arenosos, é uma boa gramínea. A desvantagem é que ela tem uma média resistência à cigarrinha típica de pastagem e uma baixa resistência à cigarrinha da cana, não tolera solos mal drenados, assim como a braquiarão, como a outra braquiária. E também tem uma desvantagem que ela está mais suscetível a erro de manejo. Se ela passar, já perde muito digestibilidade. Então, em relação à braquiária brisanta, cultivar marandu, o braquiarão e o MG5, eu prefiro o braquiarão. Prefiro o braquiarão porque ela é resistente, tem uma alta resistência à cigarrinha típica de pastagem, tem um bom valor nutricional nas águas, um bom valor nutricional na seca, pode ser vedada, cobre bem o solo. Então, entre as duas, eu prefiro o braquiarão. Mas isso não impede que você tenha uma parte da sua fazenda plantada com MG5. Como já falei, é bom diversificar. Não é bom ter um só capim na fazenda. O MG5 tem as suas vantagens. Florescimento mais tardio, uma alta carga animal nas águas, pode ser mais aproveitado na época das águas, responde melhor à adubação. Então você pode intensificar o MG5 nas águas e deixar o braquiarão para seca. Não está descartado, tem que ter várias forrageiras na fazenda, então o MG5 também é uma boa opção, mas entre as duas eu prefiro o marandu. Chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei qual o melhor capim, braquiária brisanta cultivar marandu ou braquiária brisanta cultivar MG5 Xaraes Toledo. Tire as suas conclusões. Se na sua fazenda aí você tem as duas e prefere o MG5, ótimo. Se você tem as duas e prefere o marandu, ótimo. Deixe sua opinião aqui, qual que é a melhor? Na sua opinião, qual é a melhor? Se você tem pastos formados com as duas, qual é a melhor? Fale aí as vantagens, as desvantagens. Se esse conteúdo foi útil para você, se essa aula foi importante para você, então curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe a informação. Fazendo essa corrente do bem, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na terra, sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, ela é dom de Deus e você nasceu para prosperar e você vai prosperar. Um abraço e até a próxima aula.